Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura bíblica que, olha, talvez seja pouco conhecida, mas é fascinante. Sangar. Ele é listado como o terceiro juiz de Israel. E para guiar nossa conversa, a gente está usando como base um artigo bem detalhado do site Teológico. Nosso objetivo aqui é desvendar um pouco quem foi esse Sangar, sabe? Entender melhor o feito mais famoso dele, que é bem peculiar, né? E também investigar as perguntas, as controvérsias que surgem por causa da menção tão curta dele nas Escrituras. Vamos juntar um pouco de contexto histórico, a narrativa da Bíblia e o debate acadêmico que a fonte traz. E o começo já é intrigante. Como é que uma pessoa só, que parecia ser um camponês, conseguiu derrotar 600 soldados inimigos usando uma ferramenta agrícola? E por que será que, mesmo com um feito desses, a história dele é tão resumida e cheia de incertezas? Bom, vamos dar uma olhada nisso. 31 apresenta ele logo depois de Eude. E a marca registrada dele é essa: matou os 600 filisteus com uma aguilhada de bois. É uma imagem forte, né? Exato. E é fundamental a gente entender o cenário da época, né? A gente está falando do período dos juízes, uma fase, assim, bem turbulenta na história de Israel. Fica entre a conquista de Canaã e o início da monarquia. E os filisteus, que são os adversários aí na história, eram um povo que veio da região do Mar Egeu. O artigo que a gente está usando situa a tentativa de expansão deles ali, na costa sul de Canaã, mais ou menos por volta de 1250 a.C. E um detalhe crucial sobre eles que a fonte menciona é a tecnologia. Eles dominavam a metalurgia do ferro, sabe? Faziam armas bem mais eficientes que as de bronze que eram comuns na região naquela época. E é aí que entra a história da aguilhada de bois, que fica ainda mais impactante, porque não só sugere que o Sangar tinha uma origem humilde, provavelmente era um agricultor, mas também pode indicar que os israelitas ali da região estavam em desvantagem militar, né? Lutando contra o inimigo com armas melhores. Isso torna a vitória do Sanzer ainda mais extraordinária, quase improvável humanamente falando. Faz muito sentido. O texto da Bíblia é curto, direto, mas a imagem é poderosa. Matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Fica essa cena na cabeça, né? Uma ferramenta de trabalho contra guerreiros. Mas, só para esclarecer para quem talvez não conheça, o que é exatamente essa aguilhada de bois? Olha, é um instrumento agrícola bem antigo e comum em várias culturas, não só em Israel. Imagina uma vara longa, sabe? Forte, geralmente de madeira. Numa ponta tinha um ferrão, uma ponta de metal afiada. A função principal era para guiar gado, cutucar os bois, para eles andarem na direção certa, puxando o arado, essas coisas. Às vezes, na outra ponta, podia ter tipo uma espátula pequena, para limpar a terra que grudava no arado. Ou seja, foi feita para lavura, né? Definitivamente não era uma arma de guerra padrão. Nossa, totalmente improvisado, então. Totalmente. E essa improbabilidade do evento é um ponto-chave que o artigo explora bastante. Como que um instrumento desses vira uma arma capaz de derrubar centenas de soldados? A fonte levanta algumas possibilidades, né? Poderia ser um sinal claro de intervenção divina, tipo Deus capacitando o Sangar de uma forma sobrenatural, ou, quem sabe, destaca a coragem, a força física, a habilidade fora do comum do próprio Sangar. Talvez ele tenha usado uma tática de emboscada, um ataque surpresa que pegou os filisteus totalmente desprevenidos. A narrativa bíblica não detalha, deixa essa questão meio em aberto, o que, claro, alimenta a discussão. E essa vitória, mesmo sendo com uma arma improvisada, teve um impacto real, segundo o artigo, certo? Parece que conseguiu frear o avanço dos filisteus ali naquela área. Exato, forçou um recuo deles e trouxe um período de respiro, uma paz relativa para os israelitas da região. Uma paz que a gente sabe, pelo resto do livro de Juízes, que não durou para sempre, né? Os conflitos com os filisteus voltaram com força depois, especialmente na época de Sansão, outro juiz famoso justamente por lutar contra eles. Exatamente. A questão filisteia era recorrente. Ok, então essa vitória incrível acontece, mas aí parece que baixa uma névoa, né?
Os detalhes sobre o Sangar somem. O artigo do Cowper Teológico ressalta bem isso. Apesar desse feito heróico, a Bíblia fala pouquíssimo sobre ele. Acredita-se que ele era da região da Cefelá, aquelas colinas que ficam entre a planície costeira, onde os filisteus dominavam, e as montanhas da Judéia. O que faz sentido, né? Ele estaria bem no meio do conflito. Mas nem a tribo dele a gente sabe com certeza. O artigo menciona que pode ter sido Dan, Simeão ou Judá, tribos que tinham terras por ali, no sul. Mas, assim, nada confirmado. Essa falta de detalhes abre a porta para um dos debates mais interessantes que o artigo aborda, que é sobre a expressão filho de Anate, lá em Juízes 3:31. A leitura mais óbvia, e como a gente costuma entender essas frases na Bíblia, tipo Eude filho de Gera, Gideão filho de Joás, é que Anate era o nome do pai do Sangar. Uma identificação normal, né? Pai e filho. Parece simples, né? O padrão. Pois é. Mas essa simplicidade não foi suficiente para todo mundo. Ao longo do tempo, surgiram hipóteses alternativas para tentar explicar esse filho de Anate. Uma delas, que o artigo chama de hipótese geográfica, sugere que Anate não era uma pessoa, mas um lugar. Especificamente, a cidade de Bet-Anate, uma cidade mencionada em outras partes da Bíblia, que ficava lá no território de Naftali, bem ao norte de Israel. Mas espera aí. Se ele era de Bet-Anate, lá no norte, como é que ele foi parar liderando uma luta contra os filisteus, que agiam principalmente no sul? O artigo explica como essa teoria lida com essa distância toda? Olha, o artigo aponta que essa hipótese tem dificuldades justamente por causa dessa questão geográfica. E faltam evidências mais concretas, sabe? Os defensores teriam que imaginar uma migração, alguma conexão que o texto não menciona. E tem mais. Se ele fosse de Bet-Anate, que era uma cidade originalmente cananeia, isso poderia até sugerir que Sangar não era israelita de nascença, talvez um estrangeiro ou de origem cananeia que se aliou a Israel. Seria bem diferente do perfil usual de um juiz descrito como libertador de Israel. Bem atípico mesmo. E a outra hipótese? A religiosa. Essa outra linha, a hipótese religiosa, vai por um caminho diferente. Ela propõe que filho de Anate não seria nem pai nem lugar. Seria um título, talvez um apelido de guerreiro, porque Anate era um nome de uma deusa, bem conhecida, importante, no panteão cananeu. Deusa da guerra, da fertilidade. Nessa visão, Sangar poderia ser conhecido, talvez pelos inimigos ou pelos vizinhos, como um campeão de Anate, ou guerreiro de Anate, por causa da sua força, do seu sucesso na batalha. Nossa, mas essa ideia de um campeão de Anate cria uma tensão teológica enorme, né? Porque o livro de Juízes vive condenando a idolatria, a adoração aos deuses cananeus. Como o artigo do teológico lida com essa contradição aparente? Eles acham essa hipótese viável? Sim. O artigo aborda essa tensão. Ele informa que a maioria dos comentaristas bíblicos, principalmente os mais conservadores, e provavelmente a linha do próprio site teológico, acha essas hipóteses alternativas, tanto a geográfica quanto a religiosa, pouco prováveis. Dizem que falta base bíblica forte. O principal argumento contra a hipótese religiosa é justamente essa incompatibilidade teológica. Seria muito estranho o texto bíblico usar um título ligado a uma deusa pagã para descrever um libertador escolhido por Deus para salvar Israel e não fazer nenhuma crítica, nenhuma explicação. Seria inconsistente com o resto do livro. Faz sentido. Além disso, a estrutura fulano, filho de ciclano, é um padrão muito comum na Bíblia para indicar paternidade simplesmente. Por isso, a fonte que a gente analisou conclui que a interpretação mais segura, mais coerente, é que Anate era de fato o nome do pai de Sangar. Impressionante mesmo como uma frase tão curta, Sangar, filho de Anate, pode gerar tanto debate, tantas teorias diferentes ao longo dos séculos. Mostra como cada palavrinha do texto é analisada, né? E a confusão não acaba aí na genealogia. A cronologia, o quando Sangar atuou, também é um quebra-cabeça que o artigo discute com detalhes. Juízes 3.31 diz que ele veio depois de Eude. Parece simples. Só que aí, o capítulo seguinte, Juízes 4, começa dizendo que a opressão que levou ao surgimento de Débora aconteceu depois da morte de Eude. Ué, cria uma sobreposição, uma sequência meio confusa. Onde é que o Sangar entra nisso tudo? Exatamente. Essa aparente discrepância levou a várias tentativas de harmonizar a cronologia ao longo do tempo.
O artigo que a gente está vendo apresenta 3 hipóteses principais que surgiram. A primeira, que é associada a Eusébio de Cesareia, um historiador importante da igreja lá do século IV, sugere que Sangar e Eude não foram um depois do outro, mas sim contemporâneos. Teriam sido juízes ao mesmo tempo, mas em regiões diferentes de Israel. Eude teria lutado contra os Moabitas, mais a leste, enquanto Sangar estaria ativo no sudoeste, enfrentando os filisteus. Nessa leitura, Juízes 4 simplesmente pula a menção a Sangar quando fala da sucessão de Eude, porque o foco da história estava mudando para Débora, lá no norte. Entendi. Um julgava a leste, outro a oeste, no mesmo período. Faz sentido como possibilidade. E a segunda hipótese? A segunda hipótese, defendida por comentaristas mais tarde, como Adam Clarke, propõe que Sangar foi na verdade contemporâneo de Débora, e não de Eude. O argumento principal para isso vem lá do Cântico de Débora, em Juízes 5, versículo 6, que fala: Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as caravanas cessaram. Como a Jael foi uma figura central na história de Débora, claramente contemporânea dela, essa menção no cântico ligaria o Sangar diretamente ao tempo de Débora. Ah, interessante essa conexão pelo cântico. Sim, e se for assim, eles também teriam julgado ao mesmo tempo, mas em áreas diferentes. Débora mais ao norte, ali na região de Efraim, Naftali, e Sangar no sul, cuidando dos filisteus. Boa essa pista no Cântico de Débora. E qual seria a terceira possibilidade que o artigo menciona? A terceira hipótese, que tem apoio de outros estudiosos como John Gill, sugere uma solução mais linear, mais simples talvez. Sangar teria julgado por um período bem curto, talvez só alguns meses ou poucos anos. Exatamente entre o fim da paz que Eude trouxe e o início da opressão cananeia, do Jabim e do Sísera, que foi o que motivou a Débora a agir. Um período tampão, digamos assim. Isso, tipo um interlúdio. A menção a ele seria tão breve no livro, só um versículo, né? Porque o impacto dele, apesar de militarmente importante com a vitória sobre os 600 filisteus, talvez não tenha gerado uma libertação completa ou um período de paz duradouro, com reforma espiritual, como aconteceu com outros juízes mais destacados. Ele teria sido um libertador pontual, sabe? Uma espécie de herói relâmpago entre Eude e Débora. Entendi. Uma intervenção rápida, mas significativa. Exato. E é importante dizer que o artigo do Teológico não bate o martelo em nenhuma dessas hipóteses, tá? Ele apresenta o debate, mostra as evidências que cada lado usa, a sequência da narrativa, o cântico de Débora e as diferentes lógicas para tentar encaixar as peças. Isso mostra bem como interpretar textos antigos, ainda mais os que são muito curtos. Pode ser complicado, né? Fica aberto a diferentes reconstruções. Realmente, são muitas camadas de incerteza para uma figura que tem só um versículo dedicado a ela. E falando em figuras de juízes, o artigo também faz aquela comparação quase inevitável entre Sangar e Sansão, né? Os dois são guerreiros contra os filisteus. Sim, essa comparação é bem natural. E o artigo comenta isso. O inimigo principal é o mesmo, os filisteus. E os dois são mostrados como indivíduos de força, de coragem excepcional, que causaram derrotas a esse povo. No entanto, a fonte ressalta diferenças importantes. Sansão era claramente da tribo de Dan, a tribo de Sangar a gente já viu é incerta. As histórias sobre Sansão são enormes, cheias de detalhes da vida pessoal. Voto de Nazireu, relacionamentos complicados, a morte trágica e espetacular. Já sobre o Sangar, a gente tem basicamente o relato de uma única batalha. E até as armas são diferentes, né? A força sobrenatural e a queixada de jumento do Sansão contrastam com a aguilhada de bois do Sangar, que era uma ferramenta adaptada. São heróis bem distintos, apesar do inimigo em comum. Verdade. E sobre o legado de Sangar? Além dessa vitória única, o que mais o artigo destaca? O que ficou dele? Olha, o legado parece estar quase que totalmente ligado a esse ato de bravura contra os filisteus. O artigo faz até uma menção curiosa. Diz que o nome dele pode ter inspirado um personagem num livro do Luiz Fernando Veríssimo, A Máquina de Pintar Nuvens. Mas enfatiza que é só o nome, não tem relação com a história bíblica. E quanto ao significado do nome Sangar, em hebraico, Shemgar, a fonte indica que provavelmente significa algo como espada ou relacionado a guerreiro. O que é irônico, né?
Combina com a ação dele, mesmo que a arma não fosse uma espada de verdade. Que interessante. Uma espada que usou uma água ilhada. Então, depois de passar por todas essas camadas, o feito incrível, as dúvidas sobre a origem, o debate sobre quando ele viveu, qual é a grande mensagem, a lição principal que o artigo do Teológico tira dessa história tão curtinha? Acho que o ponto central que a fonte ressalta, e que parece ser o propósito teológico de ter incluído Sangar ali, mesmo que brevemente, é a ideia da ação de Deus através de meios e pessoas totalmente inesperadas. A gente tem um agricultor, talvez em desvantagem tecnológica, usando uma ferramenta comum do campo, que se torna um instrumento para libertar o povo de um inimigo poderoso. Isso repete um tema forte na Bíblia, a força de Deus que se revela na fraqueza humana. É a capacidade divina de usar o improvável, o que é subestimado pelo mundo, para realizar grandes coisas. A história de Sangar serve como um lembrete, de que os recursos humanos, a posição social, o equipamento militar, nada disso é o fator decisivo quando Deus resolve agir. É fascinante isso. Como essa figura, que é quase uma nota de rodapé na grande saga dos juízes, acaba carregando um peso teológico tão grande, sobre como a força pode vir justamente do que parece fraco, do inesperado. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final interessante que essa análise da fonte permite, considerando essa brevidade toda. As controvérsias de genealogia, de cronologia, a própria inclusão de Sangar no livro de Juízes, mesmo tão resumida. O que isso nos diz? Talvez diga algo sobre a natureza da liderança, da libertação, no plano de Deus, como era visto naquele período. Parece que não tinha um molde único, sabe? A salvação podia vir de um elde canhoto, de uma profetisa como Débora, de um camponês com uma aguilhada como Sangar, ou de um herói cheio de falhas como Sansão. Uma diversidade de líderes. Pois é, a inclusão dessas figuras tão diferentes, com histórias às vezes incompletas, meio misteriosas, talvez sirva para pintar um quadro mais realista, mais complexo da história de Israel e da forma como Deus interagia com o povo. Talvez o objetivo não fosse só apresentar heróis perfeitos ou cronologia sem falhas, mas mostrar que a ajuda, a liderança, podem surgir das formas mais surpreendentes e dos lugares menos óbvios. Fica essa provocação para a gente pensar sobre como a gente lê e valoriza essas narrativas, mesmo as mais curtas. Que tipo de mensagem elas podem ter para nós, além dos fatos históricos que a gente tenta reconstruir? Uma excelente reflexão para a gente fechar. Nossa análise sobre Sangar, o juiz da aguilhada, baseada aqui no material do site Teológico, chega ao fim. Uma figura que prova que mesmo as histórias mais curtinhas podem gerar discussões bem profundas e que duram muito tempo.